Olha, tem aquela, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Pois bem, nem todo político é amigo de todos os seus apoiadores, mas o Bolsonaro, no caso, é amigo de vários de seus apoiadores. E o Bolsonaro passou a receber apoio de criminosos da pior espécie. É engraçado que enquanto o bolsonarismo começa a disseminar fake news de que a Suzane von Richthofen, aquela que ordenou a morte dos próprios pais, de que ela estaria apoiando o Lula, começaram a usar fotos da Laura Sabino, que é uma influenciadora de esquerda, também tem canal no YouTube, e tiraram o rosto dela e colocaram o rosto da Suzane von Richthofen para dizer que ela estava abraçada com o Lula, tudo mais. Olha só, a assassina está com o Lula, tudo mais. Enquanto os bolsonaristas fazem isso, assassinos declaram apoio, sabe a quem? Ao Bolsonaro. O pior é que não são assassinos quaisquer, são assassinos que o Bolsonaro apoia. Eu vou te dar um exemplo. O Guilherme de Pádua, infelizmente, é um nome que, eu falando o nome dele, provavelmente você já sabe quem é. Não é triste uma pessoa ficar conhecida só porque é um baita de um assassino? É triste, né? Eu falo o nome do assassino, você já sabe quem é. Ele matou a filha da Glória Pérez, que é uma autora de novelas, escritora bolsonarista. Incrível. O Guilherme de Pádua chegou a se encontrar com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi na igreja evangélica do Guilherme de Pádua e almoçou com ele, fez um evento fechado lá na igreja em que o Guilherme de Pádua falou por mais de 10 minutos pro Bolsonaro e pra Michelle. Tem até foto da Michelle com a esposa do assassino. Assassinou a sangue frio num ritual macabro, que muita gente diz que foi um tipo de ritual satanista, o assassinato que ele fez com a filha da Glória Pérez. Teve círculo de fogo, teve cruz virada de ponta cabeça, enfim. Muita gente se discute se não foi um ritual satanista, sim ou não. Esse cara aí tá em igrejas evangélicas lucrando dinheiro. É aquilo, eu lembro uma coisa de quando eu li a Bíblia, tem só um único momento na Bíblia em que Jesus Cristo, ele mesmo, porque a Bíblia no Testamento Antigo, Testamento Novo, muitas vezes Deus, ele usa de alguma coisa para acalmar ou para ameaçar as pessoas. Porém, Jesus Cristo usa de violência uma vez. Sabe quando? Foi quando o Jesus desceu o sarrafo nos mercadores da fé, né? Exatamente contra os mercadores da fé, que são os piores. O pior que existe é o pessoal que usa a fé para tomar vantagem própria, que é o que estão fazendo. Aí um cara que faz ritual satanista, de repente está lá, em igreja evangélica, lucrando dinheiro dos fiéis, e declara apoio ao Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá e vê, conversa com o assassino e tudo mais. Aí você vê que coisa, né? Não era a assassina Suzane von Richthofen que está com o Lula. Veja bem, nem assassina ela é, porque quem matou os pais dela foram o namorado e o irmão do namorado dela, do então namorado dela. Ela nem matou a sangue frio como fez o Guilherme de Pádua. Não que ela seja menos culpada por conta disso, mas para você ver. Outro que também declarou apoio ao Bolsonaro nessa semana foi o goleiro Bruno. O goleiro Bruno, quem é goleiro Bruno? Eu vou te explicar aqui, não só o Bruno, mas outros vários. Antes eu peço aqui a sua inscrição no canal, um segundinho, aqui embaixo botou inscrever. Quem é o goleiro Bruno? O goleiro Bruno, ele teve um bebê com a sua amante. Aí, a amante estava pedindo pensão para ele. O goleiro Bruno, ele estava para ir para a seleção brasileira. Ainda é porque muita gente é idiota. Ele ainda é ídolo de muitos flamenguistas, era ídolo no Flamengo, estava para ir para a seleção brasileira, seria o goleiro da próxima Copa do Mundo, assim, quase com certeza, estava numa ascensão meteórica na carreira dele. A amante dele deve ter pedido para ele uma pensão maior do que ele achava justo. Na hora de fazer a criança não teve problema algum, né? Então ele contratou um rapaz que levar essa amante dele num sítio. Ela foi torturada, estuprada, morta, esquartejaram, ou seja, cortaram os pedaços dela e deram para cachorros comerem. O goleiro Bruno, mãe do filho dele. O goleiro Bruno disse que vota em Bolsonaro para defender a família. O cara, ele fala que ele quer um país melhor para o filho dele. O cara que esquartejou, torturou, tudo mais, a mãe do filho dele, mas ele quer um país melhor para o filho dele. O país melhor para o filho dele seria se ele pagasse a pensão que a mãe estava pedindo, continuasse na sua carreira meteórica, seria um jogador que iria para a Europa e ia ganhar milhões e milhões e milhões, ia estar multimilionário hoje. Eu tenho certeza que o filho dele hoje estaria muito melhor tendo uma mãe, tendo acesso a boa parte do dinheiro do pai, que é um cara muito mais rico do que é hoje, que não consegue emprego nem em time de quinta divisão,
Mas não, para ele a importância é eleger o Bolsonaro para o filho dele. Esse é o bolsonarismo, nós estamos aqui pela família. Outra que declarou também apoio ao Bolsonaro, mas nem precisava ter declarado, foi a Flor de Lis, que está presa. Outra que está presa por assassinato. Não só assassinato, com requintes de crueldade, ela encomendou o assassinato do próprio marido. Quem assassinou? Um dos filhos / namorados dela. Por quê? Porque a Flor de Lis, evangélica, bolsonarista, ela adotou mais de 40 crianças. Que coisa! Só que ela tinha relações sexuais com quase todo mundo. Não sabemos, aí você comenta aí, é você que tira suas próprias conclusões, se ela já cometia crime quando esse pessoal era criança. Mas depois que eram adultos, vários, se relacionou amorosamente com várias pessoas. Então uma pessoa que adota crianças para depois se relacionar com essas crianças. Uma dessas crianças cresceu, era o marido dela. Então ela pegou outro desses filhos adotivos dela para matar o marido. E aí tem provas de mensagem de celular, todo mundo que ele matou, tá todo mundo preso hoje, e ela é outra que é amicíssima da Michele Bolsonaro e do Jair Bolsonaro e da Damares. Olha, eu fico... Tem alguns estudos na Inglaterra e nos Estados Unidos, que eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu gostava muito de ficar lendo estudo. Mesmo em inglês eu traduzia, eu dava um jeito de traduzir, e eu via estudos de universidade. Tinha vários estudos que eu ficava, assim, chocado de como pessoas que narram com detalhes que sofreram abusos ou que viram alguém sofrer abusos, geralmente essas pessoas são as que cometeram os abusos. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então fizeram pesquisa com pessoas que narravam abusos que tinham sofrido. E depois o que se descobria era que uma porcentagem alta, não chega a mais de 50%, uma porcentagem bem alta dessas pessoas eram na verdade os abusadores e estavam contando como se fossem eles os abusados. Aí quando eu vejo a Damares, ela foi num palco que tinha ali dezenas de crianças num culto, disse que é um culto evangélico, onde é proibido levar celular, mas alguém levou. E aí ela falou que crianças são retirados os dentes de crianças para que elas façam sexo oral. Uma loucura. E que também fazem sexo anal em crianças de 4 a 10 anos. Aí ela fala que essas crianças e que a esquerda é a favor disso. Você começa a ver o histórico da Damares, o que ela fazia com as criancinhas na Amazônia, que ela e as ONGs que ela participa roubavam crianças das mães indígenas na Amazônia. Muitas dessas crianças sumiam, muita gente a acusa. Aí eu, Thiago, eu não sei se é verdade, não posso falar que eu estaria sendo leviano, mas muita gente a acusa de participar de casos de tráfico internacional de menores e tudo mais. Quando ela começa a fazer esses relatos, eu fico assim... eu não vou dar muita asa à minha imaginação, não, porque ó, é um pontinho que eu tenho que ligar, viu? Não é naquela liga os pontos, não, é um pontinho que eu tenho que ligar, porque é uma loucura. A riqueza de detalhes com que a Damares fala de algumas coisas. Riqueza de detalhes. Caramba, que estranho. A própria filha da Damares foi também tirada da própria mãe indígena. Ela pegou uma das que foram retiradas, muitas sumiram, uma ela pegou para criar, filha dela. Tá. Deixa isso que estamos falando aqui de criminosos que estão condenados. Outro também é o Robinho. O Robinho ele foi condenado na Itália, em última instância, por estupro coletivo. Ele e outros amigos dele estupraram uma menina depois de uma discoteca lá na Itália. Depois mandaram áudios e mensagens uns para os outros debochando do que fizeram e dando risada e tudo mais, e xingando lá a menina, falando, eu não vou ficar aqui repetindo as palavras que eles falaram, que é coisa horrível, eles falando de um caso de estupro. O Robinho também declarou apoio ao Bolsonaro. Aí você fala, caramba, então você tem um assassino, aí você tem outro assassino que assassinou a mãe do próprio filho, aí você tem um estuprador, aí você tem uma outra que é assassina, que além de assassina, ela se relaciona com as crianças que ela adotou. Até então, a versão oficial, só depois que essas crianças têm 18 anos, aí você acredita se você quiser. Eu, Thiago, tenho a minha liberdade de não acreditar. Você acredita? Então comenta aí se você acredita que a outra lá, bolsonarista, só se relacionava com crianças depois que cresciam. Tá, aí, além desse pessoal todo, o Bolsonaro recebeu apoio de vários outros criminosos. Sabe o que o Bolsonaro fala sobre esses apoios? Ele fala que ele agradece, todo apoio é importante, mas que quem está contra a família é o PT. Quem está contra a família é o Lula. Quem vai lutar para acabar com a família brasileira, segundo o Bolsonaro, não é ele não, é o Lula. E aí ele disse que o PT apoia assassinos, que o PT apoia facções criminosas, só que aí
A filha do maior dono de facção criminosa do Brasil, que é o Fernandinho Beiramar, fala que vai votar no Bolsonaro. Por que será que a filha do Fernandinho Beiramar fala que vai votar no Bolsonaro? Será que é porque o Bolsonaro legalizou por decreto? Decreto não é decisão do Congresso Nacional, é decisão dele, Bolsonaro. Por decreto, a compra de armas, e agora facções criminosas estão comprando armas com 70% a 90% de desconto? Por quê? Porque eu te explico. Quando a facção criminosa, seja do Fernandinho Beiramar, seja qualquer outra, comprava uma arma antigamente, como é que eles faziam? Tem várias maneiras da facção criminosa conseguir uma arma. Mas lembre-se, todas as armas que eles tinham eram ilegais. Ainda são ilegais, mas eles compravam de maneira ilegal. Agora eles compram legalmente. Para comprar de maneira ilegal tem algumas maneiras. Uma, desviando da polícia. Como é que você vai desviar da polícia? Você tem que pagar propina para um policial corrupto para ele desviar da polícia que ele está cometendo um crime. E a chance dele ser pego é alta. A não ser que você tenha que pagar propina também para quem vai investigar. Quer dizer, já vai aumentando o preço dessa arma. Ou tráfico internacional de armas. Você tem que importar essa arma de outro lugar. Ele importava muito da Colômbia. Mas para essa arma passar pela fronteira de novo, tem uma gama enorme de pagar propina para muitos policiais rodoviários federais, para policiais federais, tudo mais. Aí tem que transportar a arma, é um transporte muito mais caro, aquele jogo de gato e rato, a polícia tentando pegar os bandidos, muitos policiais corruptos tentam pegar os bandidos não para prendê-los, mas para cobrar uma propina maior, o que faz com que o preço dessa arma fique cada vez maior. Hoje não. Eles pegam um laranja qualquer, ou nem laranja, um membro mesmo da facção, com condenações às vezes. Ele vai lá, ele tira o porte de arma, a posse de armas, e faz o quê? Ele pode comprar 14, 15, 16, 20 armas. Por exemplo, o maior traficante de armas do Brasil foi inocentado após um decreto do Bolsonaro. Por quê? Porque encontraram os fuzis com ele e falaram, ó, esses fuzis aqui, mesmo eles eram ilegais quando eles foram encontrados, agora, de acordo com o decreto do Bolsonaro, esses fuzis, mesmo eles sendo de uso exclusivo do Exército, eles não são. Então é uma nova categoria que só existe no Brasil. É a arma de uso exclusivo do Exército, e ó, veja bem, muitas aspas, mas que na verdade qualquer cidadão pode ter. Então, na verdade, o crime dele de ter arma, do maior traficante de armas do Brasil, de ter armas ali que não poderia ter, que são de uso do Exército, se transforma num crime muito menor. Que é um crime de apenas não ter o porte daquelas armas todas. Foi preso com mais de 14 mil munições. Aí, o que acontece? Por conta disso, ele foi solto. Inocentado. Bolsonaro. Aí o Bolsonaro agradece o apoio de todo esse pessoal aí. É um pior que o outro apoiando o Bolsonaro. Comenta aí você, quem mais tá apoiando o Bolsonaro desses lixos humanos? Aí, enquanto eles fazem isso, eles apontam para a esquerda. Aí o Bolsonaro fala, o Marcola declarou o voto no Lula. Quem declarou foi a filha do Fernando Beiramar. Aí eles falam, o PT e o PCC têm ligações. E fake news, fake news, fake news. E o TSE não faz absolutamente nada. Olha, parabéns, ministros do TSE. O TSE censurou na campanha do Lula, exibiu um vídeo do próprio Bolsonaro falando que comia carne humana, que queria comer carne humana. Foi censurado porque, segundo o TSE, não está no contexto. Ou seja, a população não tem o direito de saber que um dos candidatos à presidência come carne humana se puder. Se tiver a oportunidade ali, ele vai. Ele quer ver um ser humano ser cozido e ele quer comer a carne. Tá, não tem. Mas esse mesmo candidato, ele tem o direito de disseminar quantas fake news ele quiser. E aí, o TSE tira as fake news do ar depois de 4, 5, 6 dias. Eu vou te dar um exemplo. O TSE mandou vários bolsonaristas nas redes sociais tirarem uma fake news contra o Lula. Mais uma. Tem aquele deputado chaveirinho de genocida, aquele que foi o mais votado de Minas Gerais, Bolsominion, não retirou até agora. Sabe por quê? Porque não chegou o documento na casa dele. Então fica. Faz 5 dias a decisão do TSE. Todos os outros tiraram, ele não. O cara com milhões de seguidores, fica lá fake news. Só que enquanto fica lá, mais gente vai baixando e mais gente vai disseminando no WhatsApp. Esse é o Tribunal Superior Eleitoral, ó. Parabéns, viu, senhor Alexandre de Moraes, ó. Parabéns. Chegou o período eleitoral, que era onde não podia errar, é um erro atrás do outro. Claro, a decisão não foi do Alexandre de Moraes, mas ele é o presidente do TSE. É ele quem deveria estar coibindo essas fake news a uma velocidade 100 vezes maior, porque as fake news estão chegando numa velocidade muito maior do que a velocidade da justiça. Aí o TSE falou o quê? O PT falou o quê para o TSE? Olha, o TSE, vocês teriam que ter enquadrado, e vocês têm agora 20 dias para fazer isso, deveria ter feito isso muito antes, as redes sociais. Por quê? Porque não está dando certo o modelo que vocês estão usando. Vocês mandam até chegar a notificação no usuário, já passaram 4 ou 5 dias, ele já está disseminando a terceira fake news, porque é assim, os perfis bolsonaristas disseminam uma fake news,
aí o TSE manda retirar. Até chegar a notificação, eles já estão disseminando outra no dia seguinte. Aí no outro dia já estão na outra, na terceira, aí eles retiram a primeira, já viralizou. É isso que está acontecendo. E aí o bolsonarismo segue, com apoio de assassinos, com apoio de estupradores, com apoio de gente da pior espécie. Vamos lembrar, o Robinho, eu nunca... Eu passei a ter ranço do PCO, e olha que o PCO fez um trabalho excelente na campanha Lula Livre, de apoiar o Lula nos momentos mais difíceis. Mas o PCO, eu lembro que quando o Robinho foi condenado na segunda instância, já foi condenado na terceira, mas quando se a condenação dele na segunda instância com áudios, com mensagens que provavam que ele é estuprador mesmo, o PCO escreveu um artigo cheio, repleto de fake news. Assim, coisas inventadas mesmo, para tentar dizer que o Robinho era inocente e que a condenação dele era um país de primeiro mundo acabando com o seu cidadão de terceiro mundo, que é só um cara qualquer, e por racismo, enfiando racismo e pautas identitárias no meio da condenação de um estuprador. Vamos lá, não, só foi condenado por estupro porque ele é negro, hein, gente? É só isso. Não é que ele estuprou e que tem todas as provas, é só isso, é que ele é brasileiro e é negro. Senão ele não era condenado. Ele é injustiça com ele. Praticamente assim. Eu peguei um ranço na época. Nossa, que ranço. Ainda mais que eles deletavam os comentários de todo mundo que colocava um comentário apontando as fake news. Uma loucura. Tá aí. Bolsonarista. Apoiando o Bolsonaro hoje, o Robinho. Assim como, vamos falar a verdade, tá difícil torcer pra seleção brasileira, apesar que eu torço. Porque você vê que vários dos jogadores apoiam o Bolsonaro. O Neymar é outro aí. O Neymar, mais de 150 milhões de impostos que o Bolsonaro está ajudando a perdoar a dívida dele, aí obviamente ele vai apoiar o Bolsonaro. Aliás, de todos esses aí apoiando o Bolsonaro, que tem o melhor motivo, o único que você pode falar assim, nossa, mas esse cara tem realmente 150 milhões de motivos para apoiar o Bolsonaro, é o Neymar. O resto, os caras são um lixo mesmo. Não que o Neymar não apoiasse se não fosse isso, não sabemos, porque realmente aconteceu isso. A ver aí os próximos passos. A verdade é que os bandidos estão todos juntos com o Bolsonaro, estão fechados assim com o Bolsonaro. Espero que depois fiquem fechados atrás das grades. Falou!